Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre o futebol pernambucano, bora falar do Sport que venceu fora de casa. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre um recorde, né, que o Wagner Love alcançou. Eu vou explicar aqui pra vocês os detalhes dessa meta, né, que o Wagner Love chegou. Mas antes, peço que você, torcedor do Sport, torcedor do Náutico, do Santa Cruz, mais tarde tem um vídeo falando sobre a situação do Santa Cruz também, mas eu peço que você deixe o like, se inscreve aí no canal, falta pouco para eu chegar a 1000 inscritos, então ó, vai se inscrevendo aí, não custa nada, você fica por dentro de tudo, tem mais vídeo hoje também, então fica de olho, porque todo dia eu tô trazendo aqui conteúdo para vocês. Tudo bem? Então, e claro, lembrem que esse espaço é de vocês, vocês podem comentar, vocês podem interagir, vocês podem deixar todas as suas opiniões aí nos comentários, tudo bem? Então bora lá falar um pouquinho sobre o jogo e eu vou chegar na parte do Wagner Love, né? Porque foi um jogo que o Sport, né, foi um jogo complicado pro Sport, porque o Sport não conseguiu manter um padrão depois do primeiro gol, acabou sofrendo um empate, mas depois o Sport chegou lá com o Love e fez gol. Algumas situações que a gente tem que abordar nesse jogo: o Fábio Matheus continua jogando bem no Sport, né? Fez boa partida novamente, já tinha feito boa partida contra o Vitória, né? Inclusive um dos únicos que se salvou naquele jogo, né? E eu gostei bastante da atuação do Alan Ruiz. Muita gente está dizendo, nossa, o Alan Ruiz está apagado, o Alan Ruiz não está participando do jogo. Ontem ele participou dos 2 gols, né? E muita gente até comenta, né, no futebol de onde ele veio, que muitas vezes ele está apagado e ele aparece simplesmente dando contribuição para um gol, e ontem foi o que aconteceu, né? O time todo, né, teve um momento que teve um apagão no Sport. Mesmo assim o Alan Ruiz chegou lá e acabou participando das 2 jogadas, né? Ele que estava ontem fazendo parte do lugar do Jorginho. Prova que o Sport precisa desse meia armador, né? Principalmente na Série B, vai precisar desse meia para armar jogadas, né? Para chegar a bola no Love, para chegar a bola nos pontas, e isso que aconteceu. O Ederson Moreira encontrou bastante dificuldade para encontrar um meia ali. Teve o Lucas André, teve o Juan Xavier, ele testou o Facundo Labandeira também de meia. E ontem o Alan Ruiz, né? A gente viu que ele não tá tão bem fisicamente ainda, acabou tendo uma entrada mais forçada nos jogos, mas é por conta da necessidade do Sport, mesmo assim ele foi bem, né? Outro ponto que eu tenho que abordar é o Michel Lima. O Michel Lima entrou bem no jogo no lugar do Juba, né? Eu gostei bastante da atuação dele. A gente até falou, né? Nossa, não vamos criticar o Michel, porque é um cara que a gente não conhece, é um cara que a gente nunca viu no futebol e simplesmente está chegando aí, então a gente só pode criticar, a gente só pode falar, a gente só pode comentar por cima dele depois que a gente vê ele jogar, né? Depois que a gente vê o Michel Lima atuar. E eu gostei bastante da atuação dele. Foi um jogador que acabou entrando, colocando fogo na partida. Talvez se tivesse mais tempo poderia ter se saltado mais, mas um jogador que vinha sem o ritmo de jogo, né, aqui do Sport, aqui do Pernambuco, acabou atuando bem, acabou entrando bem lá no Maranhão para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Wagner Love, né? Que o Wagner Love nos últimos jogos também não estava rendendo tanto, a torcida até estava dando uma criticada, mas agora o Wagner Love apareceu e chegou a uma marca histórica, né? Segundo o site O Gol, né, que a gente estava aguardando esse momento chegar, o Wagner Love chegou a 400 gols na carreira. Ou seja, na carreira do Wagner Love ele chegou a 400 gols. E o Wagner Love hoje é o 3º maior artilheiro do Brasil, né? O primeiro maior artilheiro jogando no futebol brasileiro é o Luis Soares, né? Que aí o Luis Soares está mais que disparado, mais que 530 gols, enfim. E o Wagner Love está chegando a 400. Porém, quem está em cima do Love, quem está em cima dessa tabela é o Hulk, né? O Hulk do Atlético Mineiro, né? O atacante Hulk. Porém, ele só tem 402 gols. Ou seja, a gente vai entender aí o tamanho do Wagner Love, né? A qualquer momento o Wagner Love pode passar até o Hulk e se tornar o 2º maior artilheiro atuando no futebol brasileiro. E quem tá nessa lista também entre os 5 é o Diego Souza, né? O Sport tá aguardando o Diego Souza ser oficializado, tá na lista aí também dos 5 maiores artilheiros atuando no futebol do Brasil. E o Wagner Love tá aí em 3º, quem sabe pule para 2º aí, dependendo da fase do Hulk também. Então, é um baita jogador, a gente tá entendendo o tamanho do Wagner Love, né? O Sport, inclusive, ele tá fazendo uma das melhores temporadas dos últimos anos dele. Chegou no ano passado ainda, colaborou, renovou o contrato e hoje está conseguindo manter esse ritmo, ajudando o Sport na Série B. O Sport que voltou ao G4, terminou o primeiro turno no G4 e acho que isso que vai importar pro Leão, né? Acho que isso que importa pro Sport nesse momento é terminar o primeiro turno no G4, começar com os reforços chegando, a manter um ritmo melhor e pegando mais resultado para que no final do ano o Leão, né, a torcida do Sport, comemore esse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Sport hoje está em 3º colocado, né, tem um jogo na sexta-feira contra o CRB valendo a liderança, né, provisória até o momento, caso o Sport vença. Então é um jogo que a torcida deve chegar junto,
lá na Ilha do Retiro, deve fazer um baita jogo. Lembrando que pode ser a apresentação, tá, do Diego Souza, não a estreia ainda, tá? Ele tá ainda se voltando, né, a fazer as atividades físicas, a entrar em forma de vez para estrear. Então, sexta-feira o Diego Souza não estreia ainda, mas na Ilha do Retiro ele deve ser apresentado para a torcida, deve entrar no gramado, deve ser recebido pelo torcedor rubro-negro. Então a gente vai aguardar toda essa situação, mas essa era a informação, né? Essa marca do Wagner Love, 400 gols na carreira, né? Um cara de 39 anos que destrói no futebol brasileiro, passou pelo futebol russo, passou pelo Corinthians, passou pelo Flamengo, passou pelo Palmeiras, ou seja, o currículo do Wagner Love é um currículo que só tem time grande, só tem time gigante. Então é bem importante essa situação do Wagner Love. Então, era isso que a gente queria falar, né? Era isso que eu queria falar aqui pra vocês, que o Wagner Love hoje bateu essa marca, né? Próximo do Hulk, e um pouquinho acima tá o Luis Soares, né? Acredito que é mais complicado bater o Soares, que tá com 530 gols. O Soares tem uma carreira gigantesca também, né? Hoje tá jogando no Grêmio, né? Tá tendo uma situação aí de saída dele pro Inter de Miami, enfim. Isso aí é de outra região, isso aí é com outros jornalistas, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, até a próxima. Eu quero que vocês coloquem aí o que vocês acharam do jogo do Sport, né? Eu achei que o Sport fez o necessário para vencer, e no jogo fora de casa, o Sport voltou a vencer fora de casa, 37 anos depois da partida, 37 anos depois que o Sport não vencia, né, o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, então acabou vencendo. Foi mais uma quebra de tabu. O Sport quebrou esse ano, né, o tabu contra o São Paulo, quebrou contra o Campinense, e agora quebrou também esse tabu contra o Sampaio Corrêa. O Sport do Ederson Moreira quebrando tabus, né? Outra marca que a gente tem que falar agora é do Sport em si, é que o Sport tá nos últimos anos, dos últimos acessos do Sport, essa talvez seja a melhor pontuação do Leão na Série B, né, até o momento. Nessa rodada, a rodada que estamos atualmente, é o fim do primeiro turno, talvez seja o momento que o Sport está com mais pontuação do que os últimos acessos. Então, tá encaminhado. É só o Sport fazer o dever de casa, é só o Sport tentar pegar pontos fora de casa, né, com os reforços que estão chegando, se concretizar de vez. E junto com o Wagner Love, junto com o Diego Souza, a gente não sabe se ele vai jogar juntos, né? O Ederson ontem até esboçou ali um 4-4-2 ao longo do jogo, quem sabe, né? A gente não sabe de nada, mas a gente vai seguir acompanhando esse trabalho, vamos seguir acompanhando essa apresentação do Diego Souza, que deve acontecer a qualquer momento. O Sport pode anunciar o Diego Souza a qualquer momento, né? Ele chegou em Recife com uma super festa, fez exames médicos já assinou o contrato. Então, a gente segue só aguardando essa situação do anúncio oficial pelo Sport. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Wagner Love, 400 gols na carreira. O cara é gigante. O cara é um baita de um jogador. Ontem decidiu mais uma vez pro Sport. E o Sport tem um jogador de nível nacional no seu elenco. Isso a gente não pode negar, que o Wagner Love vem jogando muita bola. É isso. Valeu e até a próxima. Tamo junto.